Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a procrastinação, né? Como é que a gente consegue evitar ou melhorar se a gente anda procrastinando com muita frequência. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. Então vamos falar da procrastinação, né? Que nada mais é o que? Eu adio uma tarefa com muita frequência, ou algumas tarefas com uma frequência importante, e isso me causa prejuízos no meu dia a dia, na minha rotina, no meu desempenho, nas minhas relações. Então a gente tem que entender isso. Eu tenho uma determinada atividade, ou temos algumas atividades em que com frequência eu vou adiando, e isso vai me trazendo prejuízos. Então a primeira coisa que eu tenho que dizer é a motivação importa. Por quê? Porque eu preciso entender o quanto aquela tarefa faz sentido no meu dia a dia, na minha rotina, né? Para que eu tenha motivo, vontade, né? E para que eu inicie uma ação. Porque o que acontece? A gente faz um cálculo rapidamente, né? Nós somos extremamente inteligentes. Ou seja, eu tenho um relatório todo mensal que eu tenho que fazer. Se eu entendo que a quantidade de energia que eu vou precisar gastar para fazer aquele relatório não compensa, ou seja, se eu entendo que eu vou ter um gasto de energia X para fazer aquela tarefa e aquele retorno não vai ser suficiente, não vai ser adequado, não é interessante, eu não vou sentir motivação, ou vou ter pouquíssima motivação para fazer aquela atividade. Então eu tenho uma compreensão de que eu tenho um gasto, o nosso cérebro, ele faz esse cálculo rapidamente, ou seja, eu vou ter um gasto, quanto isso vai me dar de retorno. Então a primeira questão é, Lara, eu não consigo fazer tal X atividade, eu não tenho conseguido estudar, eu vivo procrastinando. Então, primeira coisa eu preciso entender, quanto você está motivado para essa atividade? Que ganhos você vai ter? Como é que você consegue entender que essa atividade, a médio ou curto prazo, pode te dar quanto de ganho ou não, tá? Então, a gente sempre vai ter que, primeiro, ter essa questão em mente. Ai, Lara, eu ando procrastinando muito as atividades físicas, por exemplo, iniciar. Então você vai ter que sentar e pensar, quais são os ganhos? Que ganhos eu tenho agora, me mantendo aqui sentada no meu sofá de casa? E quais ganhos eu vou ter fazendo isso, sabendo que não vai ser um retorno imediato, de médio a longo prazo? Então você precisa ir pensando isso, trazendo para sua consciência os ganhos para determinada atividade. Ou seja, eu vou ter que ter um gasto de energia grande para iniciar a musculação, a academia ou atividade física. Mas eu vou ter que ter clareza, a primeira coisa, de o que eu vou ganhar com isso, quanto eu vou ganhar com isso. Eu vou ter que entender que talvez eu precise de um tempo maior, só num dia ou 2 dias, eu não vou conseguir ter ganhos tão específicos, tão aparentes. Por exemplo, já no mesmo dia, uma melhora da disposição. Então eu vou arrastado, é ruim, mas ao final eu já percebo que eu tenho mais disposição, que eu tô mais animado. Então vai ter que começar a identificar quais são os ganhos a médio e longo prazo e começar a identificar se eu já tenho alguns ganhos ali no curtíssimo prazo, porque isso vai te ajudar. Então eu vou começar a entender que, não, peraí, eu tenho alguns ganhos. Quais são os ganhos? O que eu já percebi de melhora? Porque é isso que vai fazer você se motivar. Então você começar a perceber esses ganhos, delimitar objetivos. Então qual que é meu objetivo? Para eu alcançar isso, para eu alcançar esse meu objetivo, eu vou ter que fazer concessões. Então eu preciso, o primeiro passo para entender e para começar a controlar, né, esses comportamentos que geralmente a gente repete com frequência, eu começo a procrastinar e eu vou criando um hábito também, é identificar o quanto eu posso ter de ganho, quais são os ganhos que eu vou fazer, para ter clareza de que eu tenho um investimento de energia, mas que eu vou ter um retorno com esse investimento de energia, mesmo que ele não seja a curtíssimo prazo. Outro ponto importante, né, além dessa visão, entendimento aí e você colocar esses objetivos, esses ganhos com clareza para você, é a formação de um hábito. Então, se eu quero iniciar uma nova atividade física, eu vou ter que me expor a essa atividade repetidas vezes, apesar de eu não querer, ficar sem vontade, etc, etc. Então vai ter que ter um esforço grande para você criar novos hábitos. Como é que a gente cria novos hábitos? Repetindo por diversas vezes. Então assim, Lara, todo mês é aquele relatório que eu já sei e eu procrastino. Além de desenhar e entender aí qual vai ser esse ganho a longo prazo, a médio
prazo ou imediato, colocar em prática, não tem jeito. Então eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu posso colocar como objetivo. Se eu fizer agora, se eu fizer hoje, se eu fizer o mais rápido possível, por exemplo, eu vou ter como um ganho de me livrar dessa atividade. Então tem 2 pontos importantes: ter clareza do objetivo, do ganho que vai ter com aquela atividade. Lara, se eu não tiver ganho nenhum, se você não tiver ganho nenhum, você não vai ter motivação, então possivelmente não tem porquê você se manter tentando fazer essa atividade. Então a gente entende que tem que ter algum ganho. E se for no trabalho, tem um ganho, meu salário no final do mês, né? Então tem que ter clareza. O segundo ponto mais importante é a formação de hábito, ou seja, para que eu consiga fazer essa atividade com maior naturalidade, eu preciso que ela se torne um hábito na minha vida. Então eu preciso repetir quantas vezes forem necessárias até que essa atividade se torne menos custosa ou se torne até prazerosa, à medida em que isso vai se tornando aí parte da sua rotina e que você já perceba que teve ganhos com essa nova atividade, com essa nova tarefa aí que agora faz parte da sua vida, tá bom? Se você tiver dúvida, comenta aqui comigo. Se tiver sugestões de novos vídeos, comenta aqui também. Até a próxima!